Boa noite a todos. Meu nome é Val, né? O pessoal do centro me chama de Val, Valéria. A gente está aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, nessa quinta-feira, 8 horas da noite, para para fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Hoje, para a nossa reflexão, eu vou utilizar Hoje, para nossa reflexão, eu vou utilizar uma psicografia que eu recebi de um dos meus mentores, né? Ele se chama Emmanuel. Eu recebi essa psicografia em 2016. E o título da nossa reflexão é sobre os caminhos, as dores, a vida e o amor. Então, nós vamos iniciar a reflexão hoje e vamos dar continuidade a ela na semana que vem, na próxima quinta-feira aqui, né, no mesmo lugar, juntos. Para poder começar, então, vamos fazer uma oração, pedindo à espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, que possa nos inspirar, que possa nos conduzir, que possa estar conosco nesse momento, para que tudo que tem que ser falado seja falado, e tudo aquilo que tem que ser assimilado por todos os que estão aqui presentes ouvindo, encarnados, desencarnados, espíritas, não espíritas, do Centro Francisco de Assis, de outros centros, de outras religiões também, pessoas que vão assistir nesse momento, ao vivo, outras pessoas que vão assistir depois, quando já tiver gravado, todos possam assimilar aquilo que realmente é necessário para a sua vida. Muito obrigada, gratidão, assim é e que assim seja. Então, vamos iniciar a nossa reflexão de hoje, falando sobre abordando esse aspecto, né? Então, como vocês podem ver, eu já coloquei uma pequena bibliografia. A linha condutora vai ser a psicografia ditada pelo amigo espiritual Emmanuel, que é um dos meus mentores. Ele enviou essa mensagem em 2016. Tem trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou acrescentando coisas para a gente poder pensar juntos, né? Também algumas coisas do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, do livro Renovando Atitudes, citações de vários autores, Chico Xavier, Osho, Mário Quintana, autores da literatura, autores holísticos e também espíritas. Vamos lá, então. Amigos, é necessário o caminho para caminhar. É necessária a dor para acordar. É necessária a vida para viver. É necessário experienciar o amor para crescer. Primeiro, então, nós vamos trabalhar os caminhos. Vamos falar hoje sobre os caminhos. Quando nós reencarnamos, né, nós fazemos uma programação reencarnatória e escolhemos determinadas coisas pelas quais a gente vai passar, situações, pessoas, lugares que a gente vai viver, que a gente vai estar. Mesmo que a gente nasça num lugar, às vezes a gente escolhe passar parte da nossa vida em outro lugar ou em outros lugares, tendo convivência com pessoas bem distantes daquele lugar que nós nascemos. Outros permanecem no lugar que nasceram a vida inteira. E assim né? Os caminhos de cada pessoa são variados. Não existe uma métrica, uma lógica que diga que todo mundo tem que ser e seguir o mesmo caminho. Não, pelo contrário. Graças a Deus não é assim. A gente vai, ao reencarnar, temos aí algumas escolhas que fazemos, que nós não lembramos, por isso que às vezes parece que é coisa do destino, né? Nossa, coisa do destino, mas, na verdade, foram escolhas que nós fizemos. A gente fala assim, tem coisa que é inevitável e tal, que aconteça, mas provavelmente foi uma escolha que a gente fez antes da gente reencarnar. Então, assim, quando a gente assume a responsabilidade e o protagonismo nas nossas vidas, isso faz com que a gente tenha mais consciência sobre tudo o que está acontecendo conosco. Quando a gente para de jogar a culpa no outro e entender que
que tudo que está acontecendo tem a ver com as escolhas que a gente fez, ou antes de encarnar, ou no processo reencarnatório. A gente assume a responsabilidade das nossas vidas e entende que, assim como a gente escolheu esse caminho, a gente pode mudar a rota desse caminho pela nossa própria escolha. Então, são escolhas que nós vamos fazendo a cada momento, no dia a dia, nas nossas atitudes diárias, nas nossas palavras diárias. E, às vezes, são escolhas que ficam bem aparentes, porque a gente olha e fala, nossa, é isso aí, né? Eu vou fazer... Agora eu tenho esse caminho e esse a seguir. Às vezes, a vida nos coloca diante de caminhos que nós precisamos seguir por eles. Por esse, por aquele outro. E a gente faz a escolha pelo qual a gente vai seguir. Por isso é importante a gente estar sempre bem consciente, para a gente não fazer escolhas equivocadas, nem no nosso dia a dia, nas coisas rotineiras, e principalmente nessas horas aí em que a gente tem à nossa frente a escolha de caminhos para poder seguir por. A vida nos dá sons, tons e cores. Nós escolhemos o som que nos apraz, o tom que nos agrada, a cor que nos chama. Tudo sempre é fruto das nossas escolhas. Então, está tudo à nossa disposição, está tudo à nossa frente. Nós é que vamos, então, fazer a escolha por esse, por aquele caminho, por essa cor, por aquela outra cor, por esse som, por aquele outro som. As escolhas são sempre nossas, né? E a gente precisa entender e se responsabilizar por essa escolha que a gente está fazendo. Sempre, 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 sempre. Então, vamos ser protagonistas das nossas vidas e compreender que tudo é escolha nossa, né? A gente, às vezes, passa por determinadas situações e fala assim, mas isso foi uma coisa da vida, eu não escolhi isso aí, não. Tem umas pessoas que falam, não escolhi nascer, implorou, né? Nós espíritas sabemos que nós ficamos lá na erraticidade, torcendo, pedindo para ter uma nova oportunidade para poder caminhar um pouquinho mais aqui na carne, porque é mais difícil aqui do que lá, né? Aqui as provas são mais complexas, se bem que o nosso planeta agora está passando por um processo de... está passando para o processo de regeneração. Então, a gente está saindo aí dessa questão das provas e expiações e está começando a caminhar para a regeneração. Então, a gente vai ter um avanço aí e os espíritos que acompanharem esse avanço vão poder trilhar, caminhar, escolher coisas diferenciadas para a própria vida. Mas a escolha de ser um espírito diferenciado ou permanecer naquela igualdade que a gente era também é nossa. Né? Não são escolhidos que vão para o mundo que vão permanecer no mundo de regeneração. São nós que escolhemos se vamos estar ou não. As nossas atitudes é que vão demonstrar se nós estamos preparados para isso ou não. Nós não vamos ser escolhidos, nós é que vamos escolher qual caminho que nós queremos percorrer. Ficar em provas e expiações ou fazer essa transição. A transição começa dentro de nós. A gente não tem que esperar o planeta evoluir, porque o planeta só evolui quando as pessoas que nele habitam evoluem. Então, nós precisamos fazer esse caminho em pró-evolução para poder, então, fazer com que o nosso planeta tenha possibilidade de evolução. E aqueles que não escolherem esse caminho, é a escolha deles, não permanecer aqui, não estar aqui para que isso, no momento que tudo isso ocorra. Então, esse é só um exemplo, né? E um exemplo assim bem interessante sobre a questão das escolhas. Nós é que escolhemos o tom que a gente vai dar, o som que mais agrada a gente, a cor que mais é interessante para a nossa vida. Pessoas que escolhem cores escuras, cores pesadas. Isso é uma metáfora de uma vida pesada, de uma vida cheia de dificuldades. Mas pessoas escolhem cores claras, né? Tons suaves, sons aprazíveis, e aí os caminhos podem ser mais leves. Sempre lembrando daquela coisa que eu falo para vocês, tudo que é pesado é nossa mentira,
tudo que é leve é nossa verdade. Então, vamos sempre escolher o caminho da leveza, para podermos, então, estar dentro da nossa verdade. Na nossa caminhada, escolhemos sempre, o tempo todo dia, né? Vamos escolher lavar a louça com amor ou lavar com raiva? Vamos escolher passar o pano no chão, cantando, feliz, fingindo que a vassoura é nosso microfone, que a gente está ali na frente de um monte de gente aplaudindo a gente, ou com raiva do chão que está sujo, com raiva da vassoura? As escolhas são sempre nossas. E essas escolhas vão nos levar ao nosso céu ou ao nosso inferno. Percebe? É a cada minuto mesmo que a gente faz escolhas, a cada segundinho da nossa vida. E, como eu disse, né, chega alguns momentos da vida em que nós nos deparamos com escolhas muito importantes e nós precisamos, então, enveredar por elas. Mário Quintana tem uma frase que fala assim: são os passos que fazem os caminhos. Os passos que escolhemos dar é que vão fazer com que os nossos caminhos sejam assim ou assim. O melhor caminho é o da simples entrega à existência, seguir o fluxo da vida e permitir que ela o leve, seja lá onde for. A vida nunca levou ninguém a algum lugar errado. Nós temos a sensação de que nós controlamos a vida o tempo todo, né? De que a gente tem o controle total da nossa existência, da nossa vida, que a gente precisa ficar no controle o tempo todo. O controle é ilusório. Se a gente deixasse a nossa percepção ser mais amplificada e se a gente entrasse em contato maior com a nossa própria existência, os caminhos iam se alargar com maior facilidade na nossa frente para a gente saber qual é o caminho mais assertivo para seguir. Então, vamos deixar essa ideia de controle um pouquinho de lado e vamos deixar a vida seguir o seu próprio fluxo para que a gente possa, então, enveredar por caminhos mais interessantes na nossa existência. Nossas escolhas pretéritas ou presentes nos trouxeram e nos levarão para as paragens pelas quais caminhamos ou caminharemos. Sempre há escolha que determina as situações. Então, vamos parar de reclamar, né? Nossa, minha vida está muito ruim. Nossa, minha vida é isso. Nossa, minha vida é aquilo. Para todo mundo acontece coisa boa, para mim não. A gente não está na vida do outro para saber se está acontecendo coisa boa. Olhar de fora e julgar é muito fácil. Estar na pele da pessoa é muito difícil. Se a gente trocar de lugar com alguém por um dia, provavelmente a gente vai se arrepender bastante. Porque a gente vai ver que aquilo que parecia lindo aos nossos olhos é pesado para a gente. Porque a gente não está preparado para aquilo. Aquilo é o caminho do outro. É o caminho que ele escolheu, que ele trilhou. E tem lá os seus percalços também. Os nossos caminhos são nossa responsabilidade. Nós escolhemos trilhar por eles, caminhar por eles. E nós podemos, então, modificá-los também. Né? A gente pode escolher seguir, continuar a mesma coisa. Ah, não, está muito legal assim, eu sou muito feliz desse jeito. Ótimo, vamos, então, seguir em frente nessa perspectiva, mas sempre buscando melhorar. Mas não precisa mudar muito a rota, é só mudar a questão da maneira como se faz, do sentimento, de uma má vontade numa hora se transformar numa boa vontade. Agora, se meu caminho está todo torto, todo ruim, e eu não estou gostando nada da minha vida, está na hora de parar, analisar tudo, né? Observar, tomar consciência para poder modificar tudo isso. Observar, compreender, tomar consciência para modificar tudo isso. As nossas escolhas determinam todas as situações da nossa vida, segundo o meu amigo Emmanuel. Há sempre o plantio e a colheita. Na verdade, o que a gente tem de real na nossa vida é o hoje. O hoje é o que a gente tem de real. Isso é o que é na nossa vida. Mas o hoje está sendo determinado pelo que nós plantamos no ontem, que já foi, que já era, não tem como mudar mais. Mas eu posso mudar, se eu não gostar do plantio, o hoje, para amanhã eu colher alguma coisa mais interessante. O amanhã também é uma possibilidade, não é uma certeza. Então, a gente vai
o mais importante é a gente plantar no hoje com consciência do que a gente está plantando, para a gente poder saber que aquilo que a gente fez foi o melhor. Se a gente tem, assim, aquela dúvida, será que isso foi o melhor? É porque tem alguma coisa ali que não foi legal. Mas a gente tem consciência, não, hoje o que eu fiz foi o melhor. Foi o melhor que eu pude, foi o que eu tinha para dar de melhor. Eu tenho um amigo palestrante que eu gosto muito, que é o Júnior Braga, que ele fala, hoje eu estou na minha melhor versão. Eu vou roubar a frase dele, né? A gente está na nossa melhor versão nessa encarnação. Nós já passamos por tanta coisa, por tanta coisa, e hoje nós estamos na nossa melhor versão. A cada dia a gente vai melhorando essa nossa versão. A cada dia a gente vai trabalhando de maneira que a gente possa se transformar numa versão cada vez melhor de nós mesmos. Então, nós podemos hoje modificar o nosso plantio para que hoje seja melhor. E aí, amanhã, a gente colhe melhor também. Né? Então, a gente pode pensar nessa perspectiva. Você pode me perguntar, mas você está falando para eu não pensar no amanhã, para eu não pensar no futuro? Pelo contrário. Se você planta bem hoje, você vai colher bem amanhã. Então, você está pensando, né, no que vai vir amanhã. Mas o que a gente tem de verdade é o nosso hoje. É isso que existe para a gente. Livre-arbítrio. Capacidade de plantar o que você quiser. Justiça. Colher exatamente o que você plantou. É assim que acontece. Não tem como a gente plantar laranja e colher uva. Não dá. A gente planta, a gente colhe. Então, se a gente planta amor, certamente a gente vai colher amor. Se a gente planta desconfiança, a gente vai colher desconfiança. Se a gente planta carinho, certamente a gente vai colher carinho. Se a gente planta inveja, a gente vai colher inveja. Então, vamos analisar, vamos fazer uma autoanálise e pensar o que realmente eu estou plantando hoje? O que eu estou fazendo da minha vida? Qual que é o plantio que eu estou diariamente fazendo, né, com as minhas escolhas? Pensa. Se não estiver legal, não precisa contar para ninguém. Conta só para você mesmo. É só você mesmo que precisa saber disso. E você mesmo pode modificar isso na sua vida, na sua existência. Nós, a partir de nossas vibrações, atraímos as situações pelas quais passamos e passaremos. Por isso, é fundamental que mantenhamos nossa energia em alto padrão vibratório. Como? Com consciência de nossas ações e atitudes perante as situações pelas quais passamos. Então, a gente pensa assim, nossa, mas por que eu só atraio pessoas tranqueiras para minha vida? Né? Tem gente que fala isso, nossa, eu só atraio pessoas tranqueiras para minha vida, pessoas complicadas. Por que será? Será que a minha vibração está nessa complicação toda? Será que eu que estou complicando tudo? E aí eu atraio essa complicação para mim? Certamente. Nós atraímos as vibrações que nós reverberamos para o universo. Se a nossa vibração está no amor, nós vamos atrair o amor, pessoas com muito amor. Se a nossa vibração está no interesse pessoal, nós vamos atrair pessoas que só têm interesse pessoal também. Então, vamos pensar de que maneira a gente está vibrando na Terra, de que maneira a gente está reverberando essa vibração para a Terra, para poder entender que tipo de pessoas, de coisas, de situações que a gente está atraindo para a nossa vida. É o vibratório que vai fazer com que a lei da atração aconteça. Então, como que a gente pode mudar o padrão vibratório? Sempre na perspectiva que Jesus deixou para a gente. Orai e vigiai. Portanto, podemos nos inspirar na passagem do Evangelho que nos fala, orai e vigiai. Quando a gente já falou muito sobre essa frase, não é vigiar o outro é problema do outro, é vigiar as minhas próprias tendências, as minhas próprias atitudes, as minhas próprias propensões. O que eu estou fazendo? Nossa, isso aqui não está bacana, olha só, eu estou tendo inveja, eu estou tendo orgulho, então eu preciso vigiar as minhas e vigiar as que estão bacanas também, para que elas fiquem cada vez melhor. Então, quanto mais eu entro em oração, com
com a espiritualidade superior, com os meus mentores, e mais eu vou atrair vibrações positivas para a minha vida. Vamos escolher estar sempre atentos à nossa própria existência, observando, compreendendo daquilo que nos rodeia, para então transmutarmos o que não é bom para nós e assim manter atraindo para nós boas situações, pessoas que possam somar conosco e assim por diante. Tá a grande questão. No orar e vigiai, no manter o padrão vibratório elevado, no observar, compreender, consciência para poder então agir na vida. É nesses processos é que a gente vai enveredando por um caminho positivo na nossa existência. É através desses processos. Quanto mais alimentamos culpas, mais atraímos castigos, ou seja, karmas, para nós, pois os consideramos necessários para ver a redenção e o crescimento. Lê do engano. Então, assim, quando a gente está na Terra, o que é a Terra? Uma grande escola, né? E nessa grande escola, a gente vai passar por provas e vai ser aprovado ou reprovado em algumas provas. Em algumas a gente vai ser aprovado com louvor, em outras a gente vai ficar de recuperação e em algumas a gente vai ficar reprovado. Agora, qual que vai ser a nossa atitude frente a essa recuperação ou a essa reprovação? A gente vai se culpar, se flagelar, se achar a pior pessoa do mundo, se vitimizar, falando que só acontece isso comigo? Ou a gente vai tomar as rédeas da nossa vida, ser protagonista e modificar tudo aquilo na nossa existência? A escolha é sempre nossa. Quando a gente escolhe se culpar, a gente está gerando karmas para a nossa vida, porque o karma ele não vem de alguma coisa de fora de você, não é alguém que impõe o karma para a gente, somos nós mesmos que nos imputamos esses karmas através das nossas culpas, através daquilo que a gente considera necessário para expurgar aquilo que a gente fez de ruim na vida. Ao invés de compreender que nós estamos, então, num processo de evolução e que em algumas coisas a gente não vai dar conta de fazer. Tem coisas que a gente vai realmente ficar reprovado. O que a gente tem que fazer? Observar, compreender, tomar consciência da situação e agir de modo diferente numa próxima oportunidade. Porque se a gente parar para prestar atenção, tem situações que ficam se repetindo na nossa vida. Por quê? Porque a gente ficou reprovado ali. Então, é ali que a gente precisa prestar bastante atenção para agir de modo diferente e passar por aquele pedacinho de modo diferente e ter uma trajetória mais interessante dali para frente. Se a gente fica preso na culpa, no autoflagelo, na vitimização, a gente, então, vai criar karmas para a nossa vida. Mas, afinal, o que são karmas? Eu já adiantei um pouquinho para vocês, mas vamos ver aqui, né, dentro de algumas teorias aí, de alguns autores, o que eles explicam para a gente o que são karmas. Crenças e karmas, vamos trabalhar nessa perspectiva. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem uma pergunta, né? A quem culpar por todas as nossas aflições, senão a nós mesmos? O homem é assim. Num grande número de casos, o artesão de suas próprias dificuldades e tormentos. Mas, em vez de reconhecer isso, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte ou a providência. Percebe? Então, assim, a gente está diante de uma situação de aflição, de decepção, de medo, de escolha. A gente tem agora um caminho para escolher. Você vai culpar quem? Por isso, é muito mais fácil achar que a culpa é do outro, como dizia Raul Seixas. É mais fácil a gente falar, não, foi fulano, né? Foi Bertano, foi por causa da situação, aí você começa a contar uma história para poder justificar tudo aquilo, ao invés de olhar para si mesmo e falar, peraí, em que momento eu trouxe essa situação para a minha vida? Porque somos nós que trazemos, através das nossas vibrações, isso está lá no Evangelho. O homem é o artesão das suas próprias dificuldades e tormentos.
O céu e o inferno que nós vivemos somos nós mesmos que arquitetamos. Isso está no Evangelho. Então, a primeira coisa não é se culpar pelas coisas que a gente faz, é se responsabilizar e procurar onde foi que eu cometi algum deslize que eu possa consertar para que isso não ocorra mais. Crenças limitantes, relacionamento de comportamento com os pensamentos automáticos. Então, pensamentos automáticos, né? A crença central, ela está lá na mente. E ela vai dizer para mim assim, a crença intermediária está nas atitudes. Aí tem uma situação que é criada por nós. Aí vem um pensamento automático que gera uma ação. Daí vem uma reação frente àquela ação. Reação, emoção, comportamento, fisiologia são os resultados. Aí dentro de tudo isso tem as nossas escolhas. Se a nossa crença central é limitante, lá na nossa mente, por exemplo, eu preciso pegar um avião, mas eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de altura, gera a crença intermediária que é a atitude. Não vou entrar no avião. Qual a situação criada? Você vai perder a viagem, uma oportunidade de emprego que você teria porque você tem que andar de avião. O pensamento automático vai gerar a ação de você não ir, que vai vir com a reação de você não ir, e os resultados vão ser desastrosos para a sua vida, porque você não conseguiu aquele emprego que você tanto queria, porque você se deixou abater pelo medo de altura que você tinha. Foi escolha. Você podia ter escolhido enfrentar o medo e entrar no avião. Toma lá, sei lá, um remedinho que não faça mal, um Dramin, que é, né, tranquilo de tomar, que é um remedinho para enjoo, e vai. As crenças limitantes, muitas vezes, limitam as nossas vidas. Então, eu tenho uma crença de que o dinheiro não para na minha mão. Essa é a crença que está na minha mente. Aí, a crença intermediária vem na atitude. O dinheiro não para na minha mão, eu não consigo um emprego bom. Então, né, os empregos que eu consigo são todos empregos ruins. Pronto, criei. Eu sou co-criador da minha existência. Eu cocrio aquilo que eu sou. Eu cocrio tudo aquilo que está em torno de mim, através dos meus pensamentos automáticos, das minhas crenças limitantes. Vamos parar para analisar quantas crenças limitantes a gente tem, quantas delas nos impediram de fazer coisas e quantas estão me impedindo de fazer coisas nesse momento. Quantas coisas que a sociedade fala para mim que não fazem sentido nenhum para mim e que eu podia ter superado há muito tempo, mas que eu fico amarrado por conta de uma questão que para mim não tem a menor importância, mas para a sociedade como um todo tem. Eu não estou falando de passar por cima das pessoas e não ser ético, isso nunca. Porque a ética está dentro da questão do amor. Quem ama é ético. E o amor é a lei divina. Então, a gente sempre tem que trabalhar, ou seja, a gente sempre deve trabalhar dentro da perspectiva do amor. Mas o que não está dentro da perspectiva do amor, a gente pode modificar. E muitas vezes a gente também pensa que está fazendo alguma coisa por amor e a gente está fazendo por obsessão, por repetição de padrão, por costume, por hábito. Então a gente tem que relativizar tudo na nossa vida para saber se realmente aquilo é por amor. Porque é muito fácil dizer que é por amor, mas o mais difícil é ser por amor, porque o amor liberta, não prende. O amor, ele dá asas, ele não corta as asas. Então, a gente precisa pensar bem se a gente realmente está trabalhando na perspectiva do amor ou se a gente está dando uma desculpa para aquelas coisas que a gente está fazendo, dizendo que a gente está trabalhando dentro da perspectiva do amor, mas, na verdade, é uma perspectiva egóica para as coisas acontecerem do meu jeito. Então, aqui a gente tem um modelo cognitivo sistematizado das crenças limitantes. Então, lá, a crença central, que está na mente. Eu sou incompetente. A crença intermediária, que vai estar na situação. Se eu não entendo algo, então eu sou burro. Daí vem a situação. Uma aula, por exemplo. Pensamento automático. Isso é difícil demais. Eu jamais vou aprender. Reação emocional, tristeza, corporal, desconforto, comportamento, sair da sala.
Então, esse é um exemplo bem simples, né? De uma aula, mas que muitas vezes, mas que se repetem em outras crenças que são instaladas em nós, por nós mesmos, de acordo com a nossa vivência eterna, né? A gente vem vivendo aí há não sei quantos milhões de anos e acumulando coisas que são desnecessárias para nós. Essas coisas a gente pode escolher limpar em nós. A partir do momento que a gente percebe, e como que a gente percebe isso? Nas nossas falas diárias, sabe aquelas falinhas bobas que a gente fica falando de brincadeira, né? Eu sou burro mesmo. Ah, não, eu sou gordo mesmo. Então a gente vai assumindo ser coisas e coisas mais graves também. Vamos parar de assumir ser coisas, né? Quando a gente fala assim, eu tenho rinite, nossa, minha rinite acaba comigo. Olha só, você está colocando a rinite dentro de você. Quando que você vai se libertar dela? Você não precisa ter. Você pode estar com uma rinite e pode se curar dela. Não, tem doenças que são incuráveis. Quantas pessoas já se curaram de doenças incuráveis? Está tudo aqui. As nossas crenças limitantes também. E são elas que fazem com que a nossa vida seja limitada por nós mesmos. E nisso, a gente faz a escolha dos nossos caminhos. Não farei, não posso fazer. Aí, de repente, dá um clique na cabeça. Mas eu quero fazer. Como que eu posso fazer? Tentarei fazer. Posso fazer, farei, conseguir. Então, você pode escolher estagnar na vida totalmente, ou pode escolher sair desse momento de estagnação e entender que você pode caminhar. Essas são escolhas que a gente faz. Dessa forma, tudo o que está acontecendo em tua vida é produto de tuas crenças e pensamentos que se materializaram. Não se trata, pois, de punições nem recompensas, mas reações desencadeadas pelas tuas ações mentais. Isso é o karma. Quando a gente vai se punir por coisas que a gente acredita que precisar ser punido, nós trazemos karmas para a nossa vida. Então, a ideia de karma que foi colocada na nossa cabeça é muito diferente da ideia que o Espiritismo passa para a gente. Essa ideia de que nós somos responsáveis por tudo isso. Isso está lá no livro Renovando Atitudes. Né? E é muito importante a gente ter essa consciência. O que eu estou trazendo para a minha vida que está me limitando? O que eu estou trazendo para a minha vida que está fazendo com que minha vida fique estagnada? Qual karma, através de alguma culpa que eu tenha, que eu estou fazendo acontecer na minha vida para que limite as minhas ações, para que limite as minhas atitudes, para que limite os caminhos que eu posso seguir por. Vamos lembrar, nós somos herdeiros do universo, filhos do Criador, portanto, herdeiros do universo. Tudo é possível. Jesus disse para a gente, se você tiver fé do tamanho de um grão de ervilha, você pode mover montanhas. O que Jesus falou para a gente? Você pode tudo. Tudo. Você pode se curar de uma doença, sim. Você pode mudar sua situação financeira, sim. Você pode ser feliz no amor, sim. Mas você precisa se permitir, tirando todas essas crenças negativas e esses karmas que você mesmo traz para a sua vida, que eu mesmo trago para a minha vida. Quais as escolhas que nós estamos fazendo? Construindo lindos mundos? Ou estamos dormindo naqueles preceitos e preconceitos pregados por alguém para nós e que nós compramos como verdadeiros? Nós estamos sendo aventureiros na vida, buscando aquilo que faz sentido para a gente, que é a nossa verdade, ou estamos dominados pelo pensamento coletivo de que aquilo é o certo e você tem que fazer assim e ponto final? Nós estamos pegando a rédea da vida ou estamos deixando os outros construírem a nossa vida? Como eu sempre falo, eu não vim trazer respostas, eu vim trazer perguntas. Não carregue peso morto do passado, com medos, derrotas, mágoas, traumas. Se livre de tudo isso, porque tudo isso faz parte do processo evolutivo. Tudo faz parte do processo evolutivo. Só que a gente não precisa estagnar diante de nada. Então, calma, bobagem, porque isso já faz parte do passado, aquilo já passou, eu preciso compreender a situação para poder, então, ter consciência dela e modificar. Medo? Medo de quê? O que pode acontecer?
Derrotas, vamos ter algumas. Por quê? Porque escolhemos coisas erradas, mas a gente pode modificar a nossa rota daqui para frente e ter vitórias. Mágoas, bobagem. Quem fica preso em mágoa fica só. É só a pessoa que está magoada que fica lá preso naquela situação estagnante. O outro, né, que participou da mesma situação que você, já começou, já caminhou e nem sabe mais que você está magoado. Bobagem. Vamos lá, pessoal. Vamos pensar para frente. Vamos pensar para evolução. Vamos pensar para a gente poder sempre caminhar para frente, nunca ficar estagnado diante de nada, nem de crenças limitantes, nem de medos, nem de traumas, nem de mágoas, de nada. Não vamos adquirir karmas para as nossas vidas. Vamos adquirir evolução, sempre, 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 sempre. Aprendizado com cada situação que acontece na nossa vida. E, finalmente, ao karma, fruto dos nossos medos, das nossas culpas, dos nossos julgamentos, enfim, da nossa necessidade de autopunição. Você é o criador do seu próprio destino. Quer se punir? Você vai se punir. Quer se compreender e caminhar? É outro passo que você pode dar em direção à sua evolução. Então, de acordo com o Renovando Atitudes, certas ideias sobre o karma não condizem com a coerência e com a lógica da reencarnação, levando a interpretações distorcidas e irreais sobre as leis divinas. Karma, em sânscrito, quer dizer simplesmente ação. As nossas ações, ou seja, os nossos karmas, são positivos ou negativos, de conformidade com o que fizemos e segundo nossas convicções e valores pessoais, ou seja, de acordo com aquilo que acreditamos, de acordo com as nossas crenças. Pensamentos automáticos geram crenças intermediárias e crenças nucleares também. Os pensamentos automáticos levam aos erros de interpretação e às ações das quais nos arrependeremos. É preciso descobrir nossas crenças nucleares, trabalhar no sentido de modificá-las e transmutá-las, substituindo-as por outras positivas e assertivas para as nossas vidas. Assim, teremos condição de modificar o nosso karma, nossas ações, ainda nesta vida, no agora, assim como Paulo de Tarso fez, assim como Francisco de Assis fez, assim como Chico Xavier fez. Né? A gente pode fazer isso agora, não precisa esperar a próxima encarnação, não. Não precisa esperar o mundo regenerar. Nós podemos ser regeneração o tempo todo. Tudo isso depende das escolhas que fazemos durante nosso processo de vida e da nossa consciência e da consciência que temos de nós mesmos. Então, isso aqui resume tudo o que eu falei sobre a questão do karma e das nossas crenças nucleares. Deus não julga os atos pessoais, mas criou leis perfeitas que dirigem o universo. Porque tens o livre-arbítrio como patrimônio, é que deves admitir que a vida dá chances iguais para todos. A diferença está na credulidade, nas crenças de cada um. Isso também está lá em Renovando Atitude. Esse livro eu recomendo para vocês como um livro de cabeceira. Ele não precisa ser lido num contínuo. Você pode abrir e ler, né, uma partezinha lá que encaixe para você naquele dia, na sua vida. É muito legal esse livro. Algumas formas negativas de pensar. Não posso mudar, é meu karma. Eu tenho que sofrer muito, são erros do passado. Karmas, atos e atitudes que denotam continuadas vezes, vida após vida, recebendo como consequências as reações decorrentes de nossa própria liberdade de agir. Por que, então, não mudar o nosso karma? Será que a gente pode? Se os nossos karmas são frutos das nossas escolhas e das nossas crenças limitantes, é claro que a gente pode. A gente pode mudar sim. A gente pode mudar agora, né? A gente pode fazer essa modificação na nossa vida nesse minuto. A mente pode ir em várias direções. Mas durante esse bonito caminho,
eu ando em paz. Thich Nhat Hanh. Podemos escolher a paz, a felicidade, o amor. Escolher transmutar nossas crenças limitantes em crenças possibilitadoras. Por que não fazermos isso nesse momento? Por que não transmutar tudo isso que não está bacana para nós? Tudo isso que está limitando a nossa vida? Essa deveria ser a nossa escolha, sempre, a cada momento. Nossa, isso aqui não está legal não quero mais isso para mim. Tchau, vira a página, muda a atitude para mudar então e seguir em frente. O Luiz Fernando Veríssimo tem um texto que fala assim: o mundo é como um espelho, que devolve a cada pessoa o reflexo dos seus próprios pensamentos e seus atos. A maneira como você encara a vida é que faz toda a diferença. A vida muda quando você muda. Olha que lindo! As pessoas são nosso reflexo, as atitudes que as pessoas têm que nós não gostamos também são nosso reflexo, porque a gente não se vê, a gente vê o outro. Então, ao invés de julgar o outro pela atitude que ele teve, observa a atitude dele e vê se ela tem a ver com você. Ela vai ter mais a ver com você do que você imagina. E quando a gente muda, tudo muda, porque aí, se eu mudei a minha atitude, aquela atitude do outro não vai mais me incomodar, né? Então, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar de dentro para fora. A gente precisa escolher a mudança e fazer com que ela aconteça na nossa vida de modo integral, para que os nossos caminhos sejam os mais assertivos possíveis. Nossas estruturas de crenças, descrenças, emoções, todas as nossas estruturas internas e externas mudam. É só a gente querer. É só a gente buscar. É só a gente decidir. É só a gente escolher. Então, o entendimento de que tudo na vida é fruto de nossas escolhas e daquelas situações que atraímos para nós mesmos é fundamental. Mas, além disso, é necessário o perdão para as nossas próprias faltas, o auto-perdão, a aceitação da nossa pequenez. Somos pequenos, somos bebês engatinhando no processo evolutivo, mas somos grandes aos olhos de Deus. Somos únicos e irrepetíveis, somos obras-primas dele, mas somos pequenos ainda, bebês engatinhando. O entendimento de que a vida é oficina de aprendizado e crescimento a longo prazo. A gente pode ir mais rápido ou mais devagar, dependendo daquilo que a gente escolhe. É sempre a escolha. E isso faz com que escolhamos com consciência e com harmonia os caminhos de nossa existência e aquilo pelo que passamos, além de atrairmos as pessoas com quem convivemos no cotidiano. Ok? Então, vamos parar de olhar para fora e culpar o outro. Vamos olhar para dentro e perceber qual é a nossa vibração, qual é a nossa atitude diante do mundo, quais são as nossas ações, quais são as nossas escolhas, quais são os nossos pensamentos automáticos que estão gerando, que estão criando coisas para a nossa vida. Vamos nos analisar um pouco mais, vamos fazer um balanço interno para a gente poder, então, fazer aquele ponto zero. A gente está no início do ano, né? A gente está na primeira semana do ano, tá bom para fazer isso. Vamos aí nos colocar no ponto zero e vamos começar. Vamos reiniciar, né, o processo. Dessa vez, com consciência de modificação, com consciência de rotas mais assertivas na vida. Sem culpar ninguém, mas se responsabilizando pelos processos. Sem culpar ninguém, inclusive a nós mesmos. Mas nos responsabilizamos. É muito diferente culpa de responsabilidade. Né? Quando a gente se responsabiliza, a gente sabe que a gente pode modificar. Quando a gente se culpa, a gente se vitimiza. É diferente. Quando olhamos para dentro com cuidado, percebemos que as cobranças que fazemos a nós mesmos, as preocupações que insistimos em cultivar, em 99% dos casos, são vãs e desnecessárias. Nossa, isso pode acontecer. Nossa, fulano pode falar isso de mim. Nossa, Bertano vai pensar isso de mim. Fulano e Bertano não estão nem aí para o que você está fazendo.
E se falarem também, uma opinião dele. É a opinião dele, não é a sua. Você que sabe dos seus processos, você que sabe da sua caminhada, você que sabe os caminhos pelos quais você já percorreu, o que você já está cansado de fazer, o que você quer fazer de novo, o que você quer experimentar de novo. A vida está aí, a gente pode experimentar. Por que não? Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Vamos olhar para dentro. Vamos ver o que está lá dentro do nosso coração. O que ele realmente precisa para continuar nessa caminhada, sempre com otimismo, com vontade, com alegria, pegando a vassoura, varrendo o chão e fingindo que ela é um microfone, cantando muito, né? Varrendo o chão com alegria, com amor. A gente pode escolher fazer isso. Isso é uma metáfora para a gente levar para todas as situações da nossa vida. Aí, temos condição de observar e compreender que somos uma individualidade irrepetível no universo e precisamos minimizar nossas falhas e aprimorar aquilo que já parece estar no caminho do Criador. E o mundo aparece refletido dentro da gente. Rubem Alves, outro autor da literatura. Nós temos autores maravilhosos que a gente deixa de lado muitas vezes, a gente nem conhece. O Fernando Pessoa, que é um autor português do século XX, ele diz assim: emocionalmente, enquanto não atravessarmos a dor da nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar em outras metades. Para viver a dois, antes é necessário ser um. Precisamos ser inteiros. Precisamos ser e estar inteiros, para depois poder, então, viver com o outro. Será que a gente está sendo inteiro? Ou será que a gente está jogando a nossa carência toda em cima de uma outra pessoa? De um filho, de um namorado, de um marido, de um pai, de uma mãe? Aqui tem uma frase do Osho, né? Não podia deixar de colocar. Nunca existiu uma pessoa como você antes. Não existe ninguém neste mundo como você agora, nem nunca existirá. Veja só o respeito que a vida tem por você. Você é uma obra de arte, impossível de repetir, incomparável, absolutamente única. Somos obras-primas do Criador. Bebês, engatinhando no processo de evolução. Por isso ele tem tanto cuidado com a gente. A gente não tem cuidado com os nossos bebês? Deus também tem com a gente. Então vamos aproveitar esse cuidado tão grande que Deus tem com a gente. Vamos ouvir mais a espiritualidade. Nós precisamos ter olhos para ver e ouvido para ouvir. Vamos ouvir. Vamos estar atentos. Vamos ser no mundo. Vamos estar aqui enquanto necessário. E vamos compreender o quanto nós somos importantes para Deus, apesar de sermos bebês. Agora, eu vou colocar para vocês uma mensagem que eu gravei a partir da música Encontros e Despedidas, porque eu acho que ela tem tudo a ver com os caminhos, né? Os caminhos que nós trilhamos nas estações da vida. No final, eu canto a música para vocês. Espero que vocês gostem. Muitos encontros e despedidas, muitas vidas, muitas moradas na casa do meu pai, muitas moradas. Encontros nesse planeta, encontros em outros planetas, encontros e despedidas, encarnações, reencarnações, voltas, vindas e idas. É assim o nosso projeto de vida. Enquanto nos sentirmos culpados, enquanto nos sentirmos ainda presos a determinadas amarras, a velhas crenças, a velhos padrões, a velhos pontos de vista fixos, estaremos assim, presos na roda da reencarnação. A partir do momento que nós entendermos que tudo é processo,
que tudo é aprendizado, a gente pode se libertar desse processo da roda das reencarnações e pode evoluir e tramitar por outros mundos, por outras paragens, por outras casas do nosso Pai. Ele deu pra gente o livre-arbítrio e pediu: sede perfeitos. Sejamos, pois, perfeitos a cada dia, melhorando 1%. Se a gente melhora 1% a cada dia, no final de 365 dias, a gente vai ter melhorado 365%. E assim a nossa vida vai se transformando. E a gente vai podendo escolher melhor as encarnações e reencarnações que vamos ter nesse ou em outros planetas. Encontros e despedidas. Viagens por 1000 lugares, por 1000 estações, por 1000 paragens, por um universo de paragens. Quantos encontros e despedidas, quantas estradas na vida, quantas passagens, quantas moradas, quantas viagens. Todas as viagens que a gente faz são importantes para qualquer lugar, para qualquer estação, para qualquer rumo que a gente vá. O importante é sempre o aprendizado. Existem viagens que são definitivas. Existem viagens que são temporárias. Existem viagens que são de aprendizado. Vários são os tipos de viagem que a gente pode fazer pela vida. O importante é aprender com cada um. Namastê. Todos os lugares, todas as viagens, elas são importantes. Não importa o estereótipo do lugar, não importa o que esse lugar um dia representou, não importa o que tenha sido esse lugar. A vida que a gente tem aqui encarnado, perto da eternidade, é um sopro. É um pedacinho tão pequenininho. Se a gente juntar todas as existências que já vivenciamos, que já estivemos, vamos aproveitar, pois, tudo isso para aprender sempre, para estar sempre se renovando. Mesmo que a situação seja complexa e difícil, mesmo que pareça de difícil solução, é uma experiência que a gente precisa vivenciar para ter algum tipo de aprendizado. Vamos aprender então? E vamos continuar evoluindo. Onde quer que estejamos, qualquer estação que estejamos, em qualquer viagem que façamos. O importante em todas as viagens que a gente faz na vida é estar a serviço sempre. É entender que o serviço é a nossa maior dádiva. É mais importante a gente estar no mundo para servir do que para ser servido. Para que a gente possa servir, a gente tem que estar preparado para isso. Não adianta a gente servir se a gente não tem esse serviço para dar. Sempre lembrando que a gente tem que angariar do mundo, das coisas, das situações, os aprendizados necessários para a gente poder se doar. Jesus falou: amai ao próximo como a ti mesmo. E esse ensinamento não serve somente para o amor, ele serve para todos os sentimentos. Então a gente só dá o que tem. E a gente só vai estar pronto para o serviço quando a gente tiver esse serviço dentro da gente, para a gente poder servir. Então estejamos a serviço em todas as viagens que a gente puder fazer. E se a gente ainda não se sentir preparado para esse serviço, vamos nos preparar. Vamos fazer a nossa reforma íntima, vamos buscar o nosso eu mais profundo, vamos buscar o reino de Deus que está dentro da gente. A gente muitas vezes busca a felicidade e o reino de Deus fora, mas ele na verdade está dentro do nosso coração, está dentro da essência divina que Deus deixou em cada ser, desde o mineral, passando pelo vegetal, pelo animal e agora no hominal. No hominal a gente tem condições de experienciar esses sentimentos. Lembrando, que no Evangelho segundo o Espiritismo também mostra pra gente que primeiro nós já éramos instintos, depois sensações e depois sentimentos. Nós ainda estamos nas sensações, saindo do instinto e nos preparando para os sentimentos. Então os sentimentos que nós sentimos nesse momento ainda são sentimentos bem precários, bem poucos, mas aos pouquinhos, na nossa caminhada, na nossa evolução, a gente vai conseguindo aprofundar esses sentimentos e chegar onde Jesus pediu pra gente, no amor ágape, no amor que ama a todos, sem exceção, sem preconceito e principalmente sem julgamento.
que nós possamos estar preparados para servir. Vamos nos preparar com amor, passo a passo da nossa vida. Gratidão. Namastê. A existência corpórea é indispensável ao progresso humano. A Terra é a oficina sagrada e ninguém menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que houve submetido o próprio coração. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. André Luiz. A Terra é a grande estação, a grande paragem que temos nesse momento histórico de nossas vidas. É o que há no agora, é o que temos consciência que há, dentro do universo, do multiverso, das vidas paralelas, entre as vidas passadas, presente e futuro. Aproveitemos, pois, nossa passagem por aqui. Aproveitemos essa grande estação que é a Terra, lugar de aprendizado, grande escola, lugar de cura, grande hospital. É a grande estação, muitos chegam e querem voltar, muitos estão e querem ficar, muitos partem e querem ficar. Nós não estamos satisfeitos, nunca. Queremos sempre o que não temos. Sejamos, pois, estejamos, pois, e permaneçamos enquanto for necessário, nessa grande estação que é a Terra. Aproveitemos o nosso momento com intensidade. Aproveitemos o nosso Carpe Diem nessa grande estação de encontros e despedidas. Mande notícias do mundo de lá e diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida nesse meu lugar, é a vida nesse meu lugar, é a vida. Larara, uerererererere, larara, todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem, quer voltar, tem gente que vai
e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida nesse meu lugar. É a vida nesse meu lugar. É a vida. Gratidão a todos pela presença, pela companhia. Semana que vem a gente dá continuidade a essa reflexão, falando sobre as dores, a vida e o amor. Hoje nós falamos sobre os caminhos. Muito obrigada a todos e até na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, aqui na página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. Gratidão. Namastê. Beijo no coração.